Boa noite. Cadê o pessoal chegando? Quarta-feira. Vamos lá. Hoje nosso bate-papo é com o André, senhor André Belchior. Maurício, boa noite. Amanhã somos nós, hein? Muito bem. Se arrumando já hoje para amanhã? Coisa boa. Isso que é antecipação, hein? Eu estava tentando tirar o buraco aqui do meio da onda do meu cabelo. Porque esses cabelos, eles não têm um lugar, sabe? Eles ficam onde eles querem. Todo dia é assim. André chegou. Vamos lá que eu vou te pegar aqui. André Belchior. Achei a pessoa certa. Vamos ver. Já pensou aquelas que pega a pessoa errada para fazer a live. Oiê! Olá, Ale, tudo bem? Tudo bom? Só assim para a gente se encontrar, né? Então, pois é, mas por um bom motivo, já faz tanto tempo, né? Você viu Pois é. que aquele projeto virou alguma coisa, né? Amém. Muito E aí, bom. tá tudo bem? Tudo ótimo. Estou aqui tentando pegar o link para colocar aqui no comentário fixo. Como é que você está aí com as suas atividades? Enquanto o pessoal vai chegando, eu sempre dou uns minutinhos. Como é que você está? Eu tô bem, Ale, tô na Anhanguera ainda, né, na Croton, lá com o setor de educação superior, tô em Jundiaí agora, e, enfim, e cuidando, escrevendo um pouquinho, dando um treinamento aqui, uma palestra por lá. Tá bem, tô feliz, tô feliz. Ai, Com que essa, bom. com essa pandemia, estou mais perto de casa, né? Eu estava em São Bernardo, fui transferido para Jundiaí, estou mais perto de casa. Está sendo um tempo bom, Não está um tempo precisando pegar a bastante. estrada todo dia. Pois é, estou voltando para casa todo dia, né? O que não tem preço. Nem fala. A gente Pois é. agradece, a família agradece, nossa, nem fala. Muito bom. Ô André, o que você acha da gente começar aqui o nosso bate-papo pedindo para as pessoas, de repente, colocar um animal que elas se identificam aí? Ainda sem o recorte da liderança, só para a gente ver o que aparece, o que você acha? Ah, eu acho ótimo, eu acho ótimo. Tem o link do teste. E em cima disso a gente pode trabalhar, pode tratar o tema. Eu acho Legal. que vai despertar a curiosidade de muita gente. Ó, estou colocando aqui no comentário, eu vou fixar esse comentário para quem quiser pegar e abrir no notebook aí paralelamente. Ou se não fizer isso agora, faz depois da live. Eu já abri aqui, já vi, é bem legal, viu? Como é que É, surgiu né? assim? Tem um monte de perguntas para fazer para você. Que legal. O que que deu o seu? Me conta. Que Não, animal que deu? não cheguei até o fim dele, não. Você não Eu, fez o teste ainda? não, eu abri ele, já vi aqui o que animal é você. Para começar, eu não fiz porque eu já ia começar a live, né? A minha vida tá bem facinha, menina. Assim, eu dou um clique e mudo de lugar, entendeu? Legal, legal. Mas eu vou Bom, Ale, fazer. a ideia, na verdade, surgiu desde aquela época em que a gente estava juntos lá com a Silvia, né? Fazendo aquele trabalho de desenvolvimento dos outros livros que eu tinha escrito, enfim, tinha um sonho de escrever esse livro, de ir para a África, aquele projeto de responsabilidade social que eu fui fazer, enfim. E o tempo passou e acabou surgindo que eu fui para a África e, assim, foi encantador, eu sempre tive muita vontade de conhecer um pouco mais, de ir para a África, de conhecer um pouco mais, então acabou que casou o, essa questão aí, né, de escrever o livro associado a um projeto social que eu acabei indo fazer na África. Agora, a questão do teste foi interessante, porque quando eu lancei o livro no final do ano passado,
dois coordenadores de curso acabaram me ajudando, psicólogos e tudo mais. E aí eu lancei a ideia, eu falei, poxa, seria bacana se a gente fizesse um teste de na verdade, Online. sem tanta ciência por trás, não tem uma tese por trás do teste, mas eu coloco no teste todas as características associadas a esses 10 animais que tem no livro, são 21 características, que a gente consegue se identificar com essas características e o teste leva a uma curiosidade bastante interessante. Eu, por Eu, exemplo, sou leopardo. ah, O meu deu leopardo. eu vou fazer o meu, depois eu compartilho. Inclusive, eu faço um post aqui, sempre depois que acaba a live, com dicas da live. E aí no comentário eu Legal. vou colocar que animal que eu sou. Acho que. Ótimo, ótimo. E Vai ser legal. vamos começar aqui esse bate-papo também, né? Que você já está introduzindo a questão dos animais, da sua viagem, tem um monte de coisa para a gente saber. Você falando um pouquinho para as pessoas que ainda não te conhecem, quem é você? Quem é o André sem o trabalho? O André sem o trabalho, bom, eu sou um cara tranquilo, um cara simples, sonhador, muito família, gosto muito das minhas coisas, sou, de certa forma, até introvertido em alguns aspectos, sou muito de ficar no meu canto, sou muito observador, e eu acho que essa é uma característica que me ajudou bastante com relação a observar mesmo o comportamento dos animais. Eu sempre gostei de olhar também o comportamento das pessoas. E é só isso. Sonhador, eu acho que a gente não precisa de muita coisa para ser feliz. Sou um cristão genuíno. Assim, é engraçado, né? Porque o meu fundamento teocêntrico muitas vezes dá choque aí com essa questão de análise dos animais, porque tem muito a ver a questão da etologia, que é o estudo do comportamento dos animais, tem muito a ver com a teoria da evolução e tudo mais. Então, enfim, mas É um eu acho que estudioso, né? Que não para de estudar. eu sou um educador, eu gosto muito de compartilhar um pouco daquilo que eu aprendi ao longo da minha carreira, dos meus estudos, enfim. Sou administrador de formação, sempre trabalhei. A minha carreira está pautada em três grandes segmentos, né? A consultoria, que foi o início da minha carreira. Aí eu tive um trabalho assim bastante consistente, que até hoje eu acabo dando algum tipo de treinamento e tudo mais, que foi tema do meu primeiro livro, que é o Vendendo Sonhos, que é sobre o mercado automotivo. Trabalhei muito tempo com o mercado automotivo. E de 15 anos para cá eu estou na área de educação. Me apaixonei, é uma área que me encanta realmente. Estar perto de alunos, estar em sala de aula, pesquisando alguma coisa, lendo, enfim, é muito gratificante e me acrescenta muito. Interessante. Esse negócio de educação deixa a gente viciado. Deixa assim. A gente, quando é picadinho pelo bichinho da educação, não quer sair mais. É verdade. Assim, nesses anos todos, eu acho que a grande lição que fica é a gente ter a certeza de que em algum momento da trajetória como educador, a gente fez diferença na vida de alguém, na vida dos alunos, principalmente. E é notório quando a gente vai presidir uma cerimônia de colação de grau, por exemplo, a gente ouvir dos alunos o quanto aquilo lá foi, o quanto a nossa atitude, o quanto a nossa palavra, né, teve efeito na trajetória acadêmica desse aluno, e a partir dali eles podem voar. Então, isso é o mais gratificante para um educador, é a gente saber que a gente é capaz de influenciar e fazer diferença na vida de muita gente, né? Principalmente dos jovens. Sabe que eu tenho uma crença que eu acho que isso é assim em todas as atividades que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo faz. Essa coisa de
influenciar positivamente na vida de alguém. Mesmo quando a gente não se dá conta conscientemente, de alguma maneira, você está lá, por exemplo, outro dia eu visitei uma fábrica de enlatados Uhum. e a pessoa que estava lá tirando a carne do peixe, deixando só a espinha, ela, de alguma maneira, não está percebendo, talvez não tenha consciência, mas ela também está contribuindo ou querendo contribuir para o bem de alguém, porque essa alimentação vai chegar na casa da pessoa, né? Vai fazer parte de um ritual, de repente até em família. É muito engraçado isso. Eu acho que todo mundo pretende que a sua atuação contribuir aí com a vida, com o desenvolvimento de alguém, né? Mas os professores isso fica mais latente, né? Pois é, de alguma forma, passar conhecimento, né? É interessante porque a palavra ensinar já diz isso, né? Ensinar, a etimologia da palavra diz muito isso, que é o en de dentro e ensinar vem de signal, né? De sinal. Então, ensinar é você colocar um sinal em alguém, né? Você colocar uma marca em alguém. Isso é muito interessante. Então, sem dúvida nenhuma, todo mundo que trabalha com desenvolvimento de pessoas, todo mundo que trabalha na área de educação, independente que dá aula para uma criança, aniversário e tudo mais, eu acho que o grande privilégio é você, de alguma forma, contribuir com algum ensinamento, enfim, com alguma coisa que você aprendeu. Porque segurar conhecimento é a coisa mais brega que pode ter, né, Ale? A gente precisa compartilhar o bom que a gente aprende da vida em todos os sentidos. Estou falando aqui de ciência, propriamente dita, aquilo que a gente aprende na escola e tudo mais, mas da vida de uma forma geral. E só Né? Você não é multiplica, né? diferente, né? Você não é Não, diferente. André. Você tem livro lançado nessa área também, trabalha com capacitação de lideranças e tudo mais. E então eu acho que o bate-papo vai fluir, né? Porque a gente pensa muito igual, né? Na questão da educação, da contribuição. E na tua trajetória, como é que surgiu essa conexão com a liderança, né? Quando a gente pega o seu livro lá, né, da liderança animal, como é que surgiu primeiro a conexão com a liderança? Porque você é um líder nato, né? Mas como é que você se Bom, apropriou disso? na verdade, o livro antes desse é um livro que chama Executivo em Missão. Ele é um livro que trata muito, são 20 capítulos que trata muito das minhas experiências e daquilo que eu aprendi, seja com leitura sobre liderança, ou seja com experiências próprias que eu vivi nos lugares por onde passei, nas empresas, como líder e como liderado. Né? Sim. Então, sempre olhando os dois lados, sempre fazendo um papel bastante observador daquilo que eu podia tirar de lição dos vários líderes que eu tive ao longo da minha carreira e aplicar de forma positiva nas pessoas que eu liderei desde muito cedo. Eu sempre fui um empreendedor desde o início da minha carreira. Então, eu sempre tive pessoas que trabalhavam nos meus times, seja como empreendedor, em empresas que eu tive, ou seja, como coordenador de curso, depois como diretor. E o que variou nesse tempo foi o tamanho dos times, né? Então, assim, você lidera times pequenininhos e você lidera times de 300, 400, 500 pessoas nas unidades, no setor de educação, e também o tipo de pessoas que você lidera, porque você lidera pessoas operacionais, né, pessoas que estão em começo de carreira, jovens, e você está na liderança de doutores, pós-doutores, enfim, de pessoas com muito fundamento técnico, intelectual e científico. Quem dá mais Então, trabalho? Quem dá mais trabalho, André? olha, por Saia incrível que justa. pareça, é um trabalho gostoso, porque a gente está sempre aprendendo, né? Mas eu acho que liderar não é trabalhoso, não, são as pessoas que complicam, viu? As pessoas complicam mais do que deveriam.
Eu acho que um bom líder, a liderança, sobretudo, é a capacidade de influenciar pessoas, né? Para o bem ou para o mal, mas a capacidade de influenciar pessoas. Mas um bom líder é aquele que não atrapalha os bons. Eu penso nisso. É aquele que não atrapalha os bons e que leva os medíocres a um estágio maior profissional ou de vida. O meu conceito de liderança é muito simples. Eu acho que quando você tem um time bom, você tem que deixar esse time fluir. Você tem que ser simplesmente um facilitador, um apoiador de bons times. Agora, é papel do líder, obviamente, desenvolver pessoas individualmente, né? As pessoas têm necessidade de serem norteadas, de serem lideradas. E eu procuro, de alguma forma, obviamente dentro das minhas limitações, fazer isso da melhor maneira possível. E para que você diminua a margem de erro, você tem que estudar, você tem que se aprofundar, você tem que buscar, tentar aplicar os conceitos teóricos que você aprende na prática. Existe uma ciência por trás de liderança, mas também existe muita coisa que a ciência não explica, né? Questões situacionais tem a ver com a sensibilidade do líder, tem a ver com as crenças que ele tem, o que ele entende como valor. Então, eu acho que não existe uma receita pronta para isso. Quando eu olho a minha carreira hoje, chegando perto dos 50, eu volto algumas páginas para trás e eu tive a oportunidade de assumir papéis de liderança muito cedo na minha carreira. Mas se eu voltar 10 anos, 20 anos atrás, eu não, assim, eu vejo o quanto eu evoluí ao longo desse tempo. Quer dizer, então Não a gente para vai, nunca, né? não para. Eu acho que é um conjunto de habilidades, práticas e de experiências que a gente tem que vai nos tornando mais maduros para entender gente, para lidar com pessoas em todos os sentidos, né? Assim, é muito fácil você administrar, você fazer gestão quando está tudo em ordem. O difícil é você encontrar líderes que em meio às crises, em meio às dificuldades, não estou nem falando, né, Pandemia. desse momento que a gente está vivendo, de pandemia, não é nada disso, está, né, fora do contexto, mas ah, o dia a dia das organizações, o dia a dia em É o, casa, você é o liderar em caos do casa, dia a dia, né? é o caso do dia a dia, porque todos os dias a gente enfrenta obstáculos, barreiras que a gente tem que se superar. E aí, eu acho que a experiência te ajuda muito a lidar com situações difíceis, porque você geralmente já viveu uma situação semelhante quando você, né, chega num patamar da tua carreira, você já viveu situações semelhantes. E quando você viveu aquilo no passado, muito provavelmente você cometeu alguns erros. E a experiência faz você refletir para que você não cometa os mesmos erros. Olha, eu deveria ter resolvido isso dessa forma, eu deveria ter falado, dado esse conselho, falado dessa maneira, me expressado dessa ou daquela forma. E eu acho que a experiência te ajuda muito nesse Sim. sentido. Vamos aproveitar então a sua experiência, inclusive da viagem à África, para escrever esse livro. Vou primeiro te perguntar sobre essa questão dos perfis dos líderes relacionados aos animais, né? Que eu vi que você coloca 10 aqui. Guepardo, elefante, búfalo, leão, rinoceronte, crocodilo, girafa, leopardo, hipopótamo e águia. Teve gente aqui na live que já foi escrevendo algumas coisas sobre os animais que elas estão se identificando. E Oh, que legal. tem algum desses animais que, tipo assim, dos líderes, esse daqui seria um tipo que seria importante o líder ter? Ou não? Qual animal você destacaria, assim? Depois eu vou querer que você conte a história da ida para a África, tá? Tá. Ale, assim, eu acho que não existe. Na verdade, o livro não trata assim. Olha, existe o líder leão, o líder águia. Não é esse o conjunto do livro. O que que o livro trata?
Explica como o para nós. próprio como o próprio subtítulo diz, o livro trata do seguinte: o que os animais selvagens podem ensinar ao mundo corporativo? E aí, é óbvio que isso se aplica à liderança, mas não só à liderança. Então, quais são as características observadas em alguns animais que a gente aplica no nosso dia a dia, que é importante para as empresas, para as organizações, e que também é importante para a nossa carreira profissional? Então, são 21 características, com exceção do guepardo, que tem 3, cada um dos 10 animais tem 2 características que eu apliquei nessa observação. Tá? Então, por exemplo, o leopardo, é o primeiro capítulo do livro, e particularmente é o que eu mais gosto, porque quando eu fiz o teste deu leopardo, que fala de 2 coisas bastante interessantes, que são estratégia e adaptação. Então, olha só, são 2 temas absolutamente associados ao mundo corporativo e à nossa vida. Então, quando a gente começa a descrever sobre os animais, a gente percebe o quanto. Porque, assim, ó, a, a ciência chamada etologia, eto vem de costume, de hábitos, enfim, de instintos, né? Então, é o estudo dos instintos, estudo dos hábitos. É uma ciência que tem ramificação na zoologia trata especificamente, e na biologia trata especificamente do comportamento dos animais, quer dizer, a observação do comportamento dos animais, mas também é muito usado na psicologia. Por quê? Porque a psicologia, quando ela observa, existem linhas de estudos nesse sentido, quando ela observa o comportamento dos animais, a psicologia entende o quanto isso é aplicável à vida humana. Né? Então, a antropologia, da mesma forma. Então, o que eu entendi foi o seguinte: poxa, deixa eu observar alguns animais e ver se faz sentido as características desses animais em relação às organizações e à vida profissional. Então, por exemplo, você não pode me dizer, olha, vou pegar o leopardo. O leopardo é um animal belíssimo, é o felino mais perfeito, apesar de não ser o maior, que é o leão, apesar de não ser o mais rápido, que é o guepardo, mas a estrutura física, a beleza do leopardo é inconfundível. Mas esse animal, de todos, e ele é o maior caçador dos felinos, é o maior caçador. E o livro narra o seguinte: qual é a estratégia de caça do leopardo? O que ele faz para caçar? E aí você começa a entrar nos detalhes e se aprofundar mesmo no comportamento desses animais, assim como dos outros 9 que estão no livro, e você começa a ficar fascinado. Porque vou te dar um exemplo, alguns exemplos, né? O leopardo, quando ele vai caçar, por exemplo, ele, ele tende a se esfregar na areia e se esfregar na urina da caça que ele está em busca, para confundir o odor e a presa não escapar. Uma outra coisa é a posição que ele está na hora da caça, porque ele faz em sentido contrário ao vento, para que o vento não exale o odor dele em direção à caça e a caça entenda que há um predador por perto. Ele é extremamente focado, porque, olha só, ele mexe todos os músculos e todas as partes do seu corpo, mas ele deixa uma só inativa, que são os ouvidos. Então, quando ele está caçando, ele aciona os pelos da orelha para que esses pelos abafem qualquer som externo, para que ele possa não perder o foco na caça que ele tem. Né? E aí a gente vai mais longe, poderia ficar aqui falando muito sobre o leopardo. Por exemplo, quando ele pega a caça, ele leva para cima de uma árvore e ele chega e ele consegue colocar uma presa com o dobro do seu peso em cima de uma árvore.
para que os predadores, para que ele não divida com outros predadores. E ele pega abate essa presa e ele fica, por ele ser um animal geralmente que vive solitário, geralmente ele caça e essa caça é uma refeição que chega a durar até uma semana. Só que ele precisa sair para beber água. O que ele faz? Ele enterra a presa. Ele enterra o alimento para que outros predadores não peguem. Assim, você fica encantado, porque é um animal extremamente adaptável, é um animal de montanha e é um animal de savana, ele é um animal de ambiente úmido e de ambiente seco, ele é um animal diurno e também é um animal noturno, principalmente para caça, ele é um animal genuinamente noturno, um animal, assim, né, Tudo que a incomparável, ao gente meu ver. precisa. Tudo que a gente precisa para Exato. viver nesse mundo doido Exato. corporativo. Então, olha só, estratégia e adaptação são duas coisas, assim, importantíssimas para as organizações e para a vida profissional, né? E aí, no livro, em cada capítulo, eu cito alguns cases, alguns exemplos. No caso do Leopardo, por exemplo, eu falo um pouquinho dessa questão de adaptação, né? E hoje é muito interessante, porque a gente está vendo isso na própria pele. Como algumas empresas conseguiram se adaptar e fazer mudanças ruptivas muito rápido, né? A Magazine Luiza, por exemplo, uma empresa de varejo, e em meio à pandemia se adaptou ao mundo digital e hoje está faturando muito mais do que ela faturava antes da pandemia na área digital. Você pega, por outro lado, a Olivetti, né? Quem é da nossa geração lembra da Olivetti, né? Quer Eu dizer, não sei quem é ele. a Olivetti era uma marca que né, cresceu, né, de máquina de datilografia, mas não se adaptou às novas mudanças, não acreditou no avanço da tecnologia, dos PCs, dos computadores e tudo mais, parou no tempo e só ficou o Morreu. nome e morreu. Então, é nesse ponto que o livro atende. São essas características ou esses atributos de cada um desses animais aplicado ao mundo corporativo, à nossa vida e tudo mais, com algum exemplo de alguma grande companhia, de alguma grande organização. Estão pedindo aqui, André, para você falar do elefante. Do elefante, o Alguém fez o elefante tem teste duas, e deve ter dado elefante. o elefante tem duas características assim muito peculiares, né? Que é a sensibilidade e a audição. Vocês não acham que no mundo corporativo ser sensível e saber ouvir faz a diferença? O que você acha? Faz ou não faz? Né? Só um pouco. Só um pouco. Então, assim, os elefantes são os animais mais sensíveis, os animais selvagens mais sensíveis que a gente encontra, especialmente na África. Os elefantes africanos, né? Primeiro que eles são extremamente protetores. A manada de elefante, ela se ajuda, ela se protege. Aí a gente poderia linkar com o trabalho em equipe, pessoas que são servas, né? São proativas em relação ao seu próximo. Os elefantes, eles têm sentimento, assim, muito aguçado. Só para você ter uma ideia, o elefante fica agonizado quando ele tem uma perda de um ente da manada, né, de um bebê ou de alguém que, enfim, está na manada. Ele tem uma audição que pode ser ouvida a quilômetros de distância. O barulho de um pássaro, o mover das águas do elefante pode ser ouvido a quilômetros de distância. O elefante, diferente de outros animais, ele procura a água pela audição aguçada que ele tem. As pessoas brincam, né, que o elefante, algumas pessoas têm memória de elefante. É mais ou menos isso. O elefante é um animal extremamente inteligente e, assim,
muito sensível, a agressividade dele está muito relacionado, como boa parte dos animais, aquilo que ele se sente ameaçado. Quando ele se sente ameaçado, ele, de alguma forma, agride. Assim, tem outras coisas para falar. Eu não quero dar o spoiler no livro, porque eu quero que as pessoas leiam o livro. Mas as duas características principais dos elefantes que eu trato no livro são sensibilidade e audição. Ser um líder sensível ou ser uma organização sensível e ser uma organização capaz de ouvir, principalmente, o que os seus clientes estão dizendo e o que os seus colaboradores estão dizendo, certamente é um grande diferencial competitivo. Empresas que ouvem tendem a ter mais sucesso, a ter mais êxito e ter um diferencial competitivo. E empresas sensíveis a tudo, sensíveis às variações mercadológicas, sensíveis à busca de talentos, sensíveis a reconhecer as melhores pessoas da sua organização, sensível a identificar pessoas que não jogam no time também. Né? A sensibilidade ela tem os dois lados. Então, ser sensível é muito importante. Ser sensível para dar feedbacks, né? Para dar conselhos, ser sensíveis a entender que as pessoas são diferentes dentro das organizações e, por esse motivo, nem sempre o que dá certo num determinado projeto vai dar certo em outro, porque são times distintos, enfim, áreas distintas. Estão perguntando onde consegue fazer o teste. Está aqui no comentário fixo um link para ele. De qualquer maneira, depois da live, eu vou colocar também esse link lá nos comentários do Instagram para facilitar o acesso pessoal. Agora, André, conta pra gente. Eu já sei um pouco, né, por conta do nosso convívio lá na fase que você foi para a África, mas conta pra gente, na sua ida à África, né, contextualizando rapidamente, ele tinha aí essa idealização e teve uma situação mais marcante que você gostaria de poder dividir com as pessoas aqui, uma vez que a gente está falando de todos esses cenários de sensibilidade, né, e tudo mais que a gente está trazendo. Ale, vou pedir para você repetir a pergunta, porque aqui para mim você ficou carregando. Tá bom. Repete. Estou contextualizando para as pessoas que você foi à África, né, com um objetivo, tinha um trabalho social. É legal que você rapidamente assim dê uma contextualizada nisso. E dentro da sua experiência, eu lembro que tiveram algumas histórias muito marcantes, mas teve uma história que foi a que marca a viagem aí. Você pode compartilhar com as pessoas? Bom, eu acho que sempre foi um sonho em ir para a África, sempre foi. E quando eu decidi ir para a África, eu já tinha ido em outra oportunidade para o norte da África, mas nunca para fazer safari. E aí, quando eu e minha esposa, a gente decidiu ir para a África, uma coisa pulsou muito no nosso coração, porque a gente queria fazer um trabalho social junto e também conhecer algo relacionado, ela é professora também, nós somos educadores, algo relacionado à educação. E aí eu fui em busca de, bom, o que eu posso levar para a África, o que eu posso fazer de contribuição, por menor que seja, mas de deixar uma marca, de deixar uma história, enfim. Eu tenho alguns amigos que fazem trabalhos sociais, inclusive na África, mas um deles, ele é um pastor, inclusive, muito amigo, ele me apresentou um produto. Eu queria, na verdade, na época, em princípio, eu queria fazer uma parceria com a Procter Gamble. Que a Procter, ela tem um produto que é um sachê que você dissolve em água e você purifica a água. Mas tinha uma série de empecilhos para isso, porque água é uma coisa que tem que dar continuidade, você não pode simplesmente ir lá purificar uma aldeia
e mês Por seguinte um a água está tempo, impura de né? novo. Ia resolver tudo isso, é. E aí eu conheci uma pessoa, por indicação desse amigo, que fazia sandálias, eles chamam The Shoe That Grows, a sandália que cresce. É uma sandália com um material muito rígido, um material inclusive usado pela NASA em um dos experimentos deles, e que a sandália vai aumentando de tamanho. Por É que que eu muito fiz legal isso? isso. É Eu muito fiquei legal. Mas por impressionada que que quando eu eu. fiz? Porque nas minhas pesquisas, do que fazer e tudo mais, quando a gente foi para esse lado da educação, nós identificamos que boa parte das crianças africanas, elas abandonam as escolas porque elas vão a pé, elas andam 5, 8, chegam a andar até 10 quilômetros, para elas poderem ir para a escola, e elas andam descalças. E isso faz com que elas contraiam parasitas nos pés. Então, os pés ficam feridos, muito machucados, muita dor e tal, e eles abandonam as escolas por causa disso. E alguns deles acabam usando garrafa PET como calçado, enfim. Mas aí você também não pode andar muito tempo até indo para a escola com garrafa PET, não dá para fazer. E aí nós conhecemos essa fábrica que fica em Idaho, nos Estados Unidos, e nós importamos uma quantidade, alguns pares dessas sandálias, e levamos para um projeto que chama Morre, é um projeto em Nairobi, no Quênia, que trabalha com educação também. Eles trabalham uma área espiritual, eles trabalham uma área de saúde e trabalham na área de educação. E aí nós fomos conhecer as escolas e levamos para o projeto vários pares dessa sandália para poder, de alguma forma, contribuir com essas crianças, enfim. E aí foi encantador, né? Porque é impressionante como as coisas acontecem, elas não acontecem por acaso, né? Eu acho que é providência divina mesmo, de Deus, porque um casal no Brasil em contato com uma fábrica nos Estados Unidos para poder atuar no Quênia, em Nairobi, no Quênia, na África. Quer dizer, então, isso me encantou. E eu confesso para você, Ale, que eu voltei muito, mas muito transformado. Nós passamos um tempo na África do Sul, fomos a um safari no Kruger, que é o principal parque, reserva de safari da África, e depois a gente foi para o Quênia, e lá a gente fez também alguns safaris em reservas diferentes. Uma delas foi Amboseli, que é uma reserva assim, no pé do Monte Kilimanjaro, uma coisa fabulosa. E a outra foi numa reserva chamada Masai Mara, que o nome é dado muito àquelas tribos nômades que chamam que são os Maasais, né? Que ficam na região do Quênia, enfim, um pouco na Tanzânia. E a gente conheceu essas tribos, a gente, assim, é indescritível. O livro narra alguma coisa, tem até algumas fotografias, mas nada se compara até a experiência de realmente sentir, tangibilizar um sonho. E realmente foi um diferencial muito importante, não só porque desse trabalho, dessa ideia, desse projeto, nasceu um livro, mas muito mais do que o livro foi a transformação que a África fez na minha vida e com certeza na vida da minha esposa. A Sim. gente voltou outra pessoa. Então, quando eu falo de sensibilidade, eu me lembro que nós fomos visitar uma escola que a sala de aula era de chão batido e de paredes de, de palha e tudo mais. E uma das escolas que a gente passou tinha uma frase muito interessante que eu plotei na minha sala, que dizia o seguinte: Education is legacy. Ou seja, educação é legado. Education is hope, é esperança.
e education is light, é luz. Então, educação é isso. Educação é um legado, é esperança e é luz. Isso me marcou muito, porque a gente vive num mundo que a gente não tem ideia do que acontece. Não precisa ir para a África para perceber isso. A gente pode ir nas periferias do nosso país. Mas lá foi tão chocante, que a gente fala assim, nossa, que mundo que a gente vive, né? E o que a gente fazia, a gente fez algumas entrevistas com famílias e as pessoas diziam que eram felizes, por incrível que pareça, né, diante de tudo isso. Por que você é feliz? Ah, porque os meus filhos estão na escola, estão sendo cuidados e tudo mais. Então, isso marcou muito essa história. Por isso que me encanta falar disso, porque realmente foi um divisor de águas na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Muito bem. E aí, senhor gestão animal? Vamos falar com Você viu o minha André. camiseta? Eu Você viu vi, minha camiseta? muito Você viu legal. minha camiseta? Eu tenho que fazer a propaganda do meu livro, né? Por Eu favor. acabei fazendo algumas camisetas no lançamento do livro. Muito legal. A E, gente vai postar o livro lá pro pessoal. Vamos postar a capinha do livro pro pessoal. No Amazon acha, né, André? acha, não, se der uma busca no Google, acha. A editora está comercializando, tá? Ah, A legal, legal. editora Dialógica está comercializando. Em O André, breve, é que na verdade, nessa transição toda, eu lancei o livro em dezembro. Aí eu vim para Campinas, para Jundiaí, né? Então, vim para Jundiaí. E aí, enquanto eu estava nessa questão de transição, mudança e tal, entrou a pandemia. Mas, assim, em breve esse livro vai estar no meu site, vai estar disponível aí para a galera que tiver interesse e curiosidade em ler, legal. vai ter acesso. O André, o pessoal está pedindo aqui, ó, fala do hipopótamo, fala da águia, fala de não sei o quê. Eu acho que você tinha que gravar uns vídeos, André, e postar cada semana um bichinho para Então, matar mas, a curiosidade. olha, Mas não conta tudo, conta só as não duas. vou contar. Lá no meu Instagram tem 10 vídeos, um de cada animal. Ah, gente, então bora seguir agora logo esse negócio e assistir? Sai daqui É, já assim que pode acabar e vai assistir o vídeo, Pode né? me seguir lá no Instagram, que tá falando sobre todos os animais, é um trechinho, óbvio, porque pela limitação do tempo do- dos vídeos, mas lá tem um spoilerzinho de cada um dos animais. Legal. Então, gente, já sabe, né? Saindo da live, vocês podem entrar direto na página do André e assistir. Agora, André, vamos para o André por trás desse gestor da gestão animal aí. Você falou dessa história toda da África, eu lembro que eu acompanhei de perto, eu lembro que eu olhei a sandália, tudo, eu fiquei bem impressionada. A Silvia estava comigo, até foi uma fase bem legal. E você fala que você voltou diferente, que também você se impressionou com as pessoas falando sobre aquela felicidade, né? Agora eu te pergunto, o que é que te deixa feliz? Ou o porquê você, se é que você acha que você é feliz, que eu acho que sim, o que te traz essa felicidade? O que é felicidade para o André? Felicidade é família, felicidade, família que eu digo, família lá, né? E, e os agregados, né? Assim, família de uma forma geral. Eu acho que a felicidade tem muito a ver também com o trabalho, a gratificação de você poder acordar e fazer uma coisa que te dá prazer. Eu, dificilmente, eu acho que eu não me vejo trabalhando numa empresa, nada contra para quem faz, mas também nada a favor, mas assim, se eu fosse gestor de uma empresa de cigarros, por exemplo, eu não ia ser feliz. Eu sou gestor de uma empresa de educação e, e a educação como instrumento de transformação. É uma coisa muito prazerosa. Então, o trabalho me traz felicidade. É óbvio que a gente tem os nossos momentos, a gente tem a nossa maneira, né? Quer dizer, a gente não está falando da sala de aula propriamente dito, mas o trabalho como um todo. Mas saber que
que você, de alguma forma, contribui para que as pessoas sejam melhores, para que o país seja melhor, para que a sociedade seja melhor, é a única forma que eu entendo de transformação social é através da educação, eu não vejo outra maneira. É Né? que Agora, eu preencho muito a minha felicidade com a minha fé. Eu preencho demais. Então, eu fico muito tranquilo com relação a isso, porque eu sei que os momentos difíceis em que a gente se sente isolado, tem um capítulo do meu livro anterior, o Executivo em Missão, eu digo que liderar é solitário, né? Que tem coisa que você não conta nem para a tua esposa, que tem coisa que te agonia, que você é confidencial, uma amargura sua, uma coisa que, sabe, você precisa resolver, mas depende de você e tudo mais, no teu dia a dia, no trabalho, como líder, enfim. E aí não tem a ver com um segredo, tem a ver que você precisa contar ou compartilhar com alguém que conheça, que conheça o conjunto da obra, que conheça o cenário do entorno. E a tua família, os teus amigos, tal, elas não vivem o dia a dia da empresa com você, então nada do que você fale vai ser entendido direito. E aí também não pode compartilhar com ninguém na empresa, porque as coisas são confidenciais. Então, é um liderar é desafio. muito isso, é muito isolado, é muito. Eu me identifico, né, com o leopardo é um animal isolado, eu acho que tem a ver comigo. Eu vou fazer o Mas meu aqui quando para isso saber. acontece, quando isso acontece comigo, eu preencho esse desespero de estar só, porque eu nunca estou só, né? A minha fé me faz estar sempre acompanhado. E então, assim, minha vida foi mudada há anos atrás, através do conhecimento de Cristo, da minha crença, da minha fé. E isso eu aconselho a todas as pessoas, sem exceção, encontrarem uma possibilidade de se agarrar na sua fé, Conexão, né? a conexão, porque sozinho não dá. É Sozinho não dá. difícil. Então, eu fico muito com isso. Então, a felicidade é muito simples. Na verdade, olha, a gente não precisa muito para ser feliz, não, né? Não precisa muito, não. É, eu sou Se a gente, suspeita. é, se a gente tiver um alicerce bom, tiver uma cabeça boa, no sentido Pessoas boas de em volta, né? pessoas boas em volta, nem se fala, amigos, enfim, a vida é mais simples do que a gente imagina. É lógico que a gente precisa ter sonhos, a gente É. precisa ter as nossas ambições, a gente precisa querer buscar. Eu sou um inconformado por natureza, né? Tem uma máxima da psicologia que diz que o homem é um eterno vir a ser. A gente nunca está muito satisfeito com o que a gente tem. Então a É gente quer ir verdade. buscar coisas maiores, né? Eu poderia dizer o seguinte, olha, tudo que eu almejava, eu pude ter, né? Um pouco Tudo mais ou um bem. pouco menos, mas eu pude ter. Só que a gente quer mais. Ó, Dona Silvia chegou aí, ó. Já tá falando, André Fera. Última Fala, pergunta aqui. Silvia. Última pergunta, porque daqui a pouco o Instagram corta a gente, você sabe, né? Já Sei, passaram sei. 50 minutos. Ó, deixa eu É, mostrar meu livro aqui para a galera que não conhece, ó. ah, muito bem. Eu vou postar a capinha dele lá no Tá nosso bom. pós-live. André, hoje, com todas as competências que você vê que já tem, né, que você hoje reconhece, se apropria delas, qual você acha que é a competência que veio lá da sua primeira infância? Aquela competência que quando você era pequenininho você já reconhece, hoje você vê que você já tinha. Eu fui muito influenciado pela minha mãe, muito pela minha mãe. Minha mãe é uma guerreira, em alguns momentos ela foi pai e mãe, e minha mãe sempre foi uma mulher muito, muito firme, de palavras, quando a gente era criança, de palavras que mexiam muito com a gente. E uma das coisas que eu aprendi com ela foi o seguinte, olha,
mantenha a sua índole, né? Busque ser a melhor pessoa possível, busque ser alguém do bem. A gente tem muitas oportunidades, principalmente quando a gente é adolescente, tudo mais, tem muitas oportunidades de desviar o caminho, né? Mas eu sempre fui. Minha mãe dizia o seguinte: olha, filho, não faça coisa errada. Isso marcou muito a minha infância, principalmente, filho. Não faça coisa errada. E aí, quando eu falo não faça coisa errada, eu fui um moleque muito travesso, né? Vivia descalço na rua. Vivia descalço na rua, jogava bola, brigava muito na rua, mas eu nunca esqueci do ensinamento da minha mãe. E eu trouxe isso para a minha vida. Eu procuro ser uma pessoa do bem. Eu acho que é isso que marca a minha história. Eu não desejo mal para ninguém, não tenho inimigos, né? Assim, o cargo que a gente ocupa é certamente dá abertura para pessoas não gostarem da gente, porque a gente tem que tomar decisões difíceis, né? E o líder ele se engana quando ele quer agradar todo mundo, né? Não pode, você sempre tem os seus tropeços. Mas eu acho que é isso. Se você tem intenção em fazer o bem para as pessoas, eu queria até encerrar, né, com uma historinha rápida que eu ouvi há muito tempo, né? E eu tenho dado bastante isso em treinamento, que é aquela questão do plantador de milho, que foi perguntado, foi entrevistado, disseram para ele, poxa, um jornalista perguntou para ele, lá no interior dos Estados Unidos, perguntaram para ele, fulano, por que que você, durante 5 anos consecutivos, ganha o prêmio de melhor e maior espiga de milho do interior dos Estados Unidos? Aí ele falou assim, sabe o que que é? Que eu compartilho as minhas melhores sementes com os meus vizinhos. O jornalista assustado disse o seguinte, como é que você compartilha as suas melhores sementes com os teus vizinhos se eles concorrem com você nesse mesmo campeonato? Aí disse o seguinte, sabe o que que é? É que para a espiga crescer saudável, ela precisa do pólen que o vento sopra das plantações vizinhas. Se eu semear a semente ruim, o vento vai soprar pólen ruim em direção à minha plantação e as espigas vão crescer mirradas. Agora, se eu semear as minhas e compartilhar as minhas melhores sementes, quando o vento soprar pólen na direção da minha plantação, vai soprar pólen de boa qualidade e as minhas espigas vão crescer saudáveis. Fazendo uma analogia com a vida, é exatamente isso. Se você, qual que é o que vento que está soprando na tua direção? Que pólen que está vindo na tua direção? Se você é uma pessoa amargurada, ruim, mal intencionada, certamente a vida vai soprar isso na tua direção. Agora, se você é uma pessoa do bem, é uma pessoa agradável, que preza a ética e o bem-estar das pessoas, naturalmente a vida vai soprar pólen de boa qualidade na sua direção. Eu acho que é isso. Esse é um Tô resuminho. bem, adoro. Eu sempre gosto quando você começa a falar, viu? Ô, André, vamos nos despedir aqui. Infelizmente a gente tem que dar tchau, mas ninguém dá tchau dessas lives aqui sem falar o seguinte, que é uma reflexão bem rápida, assim, com poucas palavras. Quando você olha no espelho, o que você vê? Eu vejo um homem realizado e feliz. Se a minha trajetória acabasse hoje, eu dizia o seguinte: combati o bom combate e guardei a minha fé. Acho que é Muito isso. bem, aí, muito bem, gostei, hein? Gente, ai, a gente tem que dar tchau, né? Porque senão daqui a pouco o Insta derruba a gente. Quero agradecer, olha, tô com um amigo aqui, Renato Martinelli Tacudel, assistindo e prestigiando a live. Um monte de gente entrou aqui. Dar boa noite para todo mundo, agradecer, falar, gente, comprem o livro Gestão Animal, né? Baixem. Eu acho que hoje em dia com o e-book é tudo tão mais fácil também, né? Entra lá em contato com a Nossa, editora. Eu acho que vale a pena e eu vou fazer meu teste. Acabando aqui, eu vou desligar, já vou fazer meu teste. Quero saber que tá animal aí bom. que tem mais relação comigo e eu te conto, tá? Aí você dá aquele spoilerzinho para mim, me dá umas dicas Dou já do que eu sim, faço. com certeza. Ale, foi um Muito bom. prazerzão, viu?
Você Muito sabe que você é obrigada, uma viu? pessoa admirável. Eu também preciso ler teu livro. E você e a Silvia me ajudaram muito naquela época em que eu estava desenvolvendo aquele projeto das minhas palestras. Vocês me deram um coach, vocês fizeram uma mentoria comigo, que eu, assim, trago esses ensinamentos. Todas as vezes que eu vou para alguma palestra, para algum treinamento, eu lembro dos ensinamentos de vocês daquela época. Ai, que bom. Obrigadão, viu? Ô, André, estão perguntando o seguinte, estão falando que você tem dois perfis aqui no Insta. Em qual dos perfis está o livro? Palestrante, palestrante André Belchior. O Palestrante outro, André o outro é Belchior. o outro é um perfil pessoal que eu nem uso, eu não posto nada lá. É. O É, pessoal tá fica tudo querendo lá, puxar a vida da gente, André. tá tudo lá no palestrante André Belchior. Legal, Dani, está respondido aí. Então, olha, gratidão pela sua disponibilidade. Muito bom te encontrar virtualmente. A gente está ensaiando um café faz um ano, né? É Jesus isso aí, amado. Duas pessoas é isso malucas de aí. tanto trabalhar e fazer coisa, mas a gente Você vai está se lá na HS, encontrar. você tá na HSM lá ainda. Estou lá, firme e forte, entregando treinamento por eles lá. Legal, Entre legal. outras Vamos muitas lá. coisas, né, meu amigo? Eu sei, eu sei. Eu Eu vou ver imagino que que você bicho, está vou ver que bicho é esse que me representa, faz várias coisas ao mesmo tempo. legal, legal. Quem sabe a gente faz um treinamento juntos aí para alguma empresa, né? Falando Bora? sobre gestão animal, enfim. Bora, bora. A Silvia também quer marcar um café. A Dani tá falando, não é bisbilhotar, não. Eu tô brincando, viu, Dani? Eu falo que quando a gente vai dar um treinamento, que a gente chega lá para se apresentar, as pessoas já sabem tudo da nossa vida, porque elas já viram nas redes sociais. A gente mostra porque a gente é aparecido, né? A gente gosta de ficar lá aparecendo. Legal, Muito legal. A bom, Bia também é gente. uma querida. Ela está super bem lá, né? Tá na Na GS1. GS1. Na A GS1. poderosa, tá poderosíssima lá. Deixa eu voltar essa vida normal, que eu vou levar uns alunos lá para conhecer a estrutura de tecnologia lá da GS1, que eu sei que ela tem um trabalho com universidades e, enfim, É, legal. nem fala, a gente tem que fazer uma live com eles. Legal. Beijo, meu Obrigado, viu, querido. Ale? Muito obrigada, Grande viu? E abraço eu para vou você. postar. Vou postar aqui as dicas, vou subir no YouTube, e aí eu te mando os links, a gente vai compartilhando tudo. Ó, o Sérgio Damião tá falando que também quer tomar um café. Sérgio, você tem que conhecer o Legal. André. André, você tem que conhecer o Sérgio. Esse cara é Vai ser, babado. vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Indicação de vocês aí, eu vou assinar embaixo. Pode assinar. Beijo, gente. Fica com Deus. Vou Tchau, encerrar tchau. antes que a gente seja derrubado aqui. Tá bom. Tchau.